Boa tarde, estamos aqui de volta para fechar esse ciclo de conversas aqui na Arena. E agora nós vamos tratar de um assunto muito importante. E eu estou aqui com a Mônica. Mônica, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês. Mônica da Saint-Gobain, cuida da área de acústica, né? E veio, é um colaborador aqui do espaço, está aqui com a gente. Nós vamos falar de um tema muito importante dentro dessa história, né, de criar espaços de estar, espaços de permanência. O tema exatamente fala sobre isso, o som da permanência, né? Como que a acústica influencia na qualidade do espaço e faz com que as pessoas estejam e cria qualidade. Eu vou começar então com a Mônica, né, Mônica? Vamos tratar, eu tenho aqui alguns temas para a gente ter a nossa conversa, né? E eu queria ouvir de você um pouco, saber o que você acha, qual a sua opinião aqui sobre ruído, né? Sobre o barulho, sobre o impacto disso na experiência das pessoas, dos visitantes, como isso afeta esses espaços de convivência e de permanência. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Na verdade, assim, essa questão acústica, ela é super importante, porque a acústica até, ela pode ser até um instrumento de tortura, até, né? Porque se você coloca uma ausência total de ruído, um silêncio, uma coisa, ela pode realmente prejudicar a saúde mental das pessoas. E da forma contrária também, um lugar muito ruidoso, ele é bastante nocivo à saúde, né? Então, hoje não fala só de inteligência, da inteligibilidade das palavras, etc., né? E no caso especificamente de shopping centers, acho extremamente importante. A gente tem vários casos aí de projetos que nós desenvolvemos em conjunto, né? Que a praça de alimentação, para a área de circulação, ela é fundamental para o bem-estar das pessoas, para a permanência das pessoas e pela percepção das pessoas no ambiente também, né? Eu acho que é um dos pontos importantes, a iluminação e a acústica, né? Sim. Para que a gente pode notar isso, né? Eu notei a diferença que o espaço, né? A Saint-Gobain está como colaborador e montou, né, esse espaço junto com a gente. E a gente tem aqui um material de absorção acústica, exatamente para a gente dar qualidade nesse espaço onde as pessoas estão. Eu falei um pouquinho disso, né, dessa experiência, e é nítido, né, a qualidade de que a gente, como muda a qualidade do espaço quando eu estou ali nesse espaço onde tem um tratamento acústico. Sem dúvida. Aqui até eu trouxe aqui algumas imagens, né, para elucidar. Que a acústica, dentro do grupo Saint-Gobain, a gente tem diversas soluções, né? Então, aqui, propriamente dito, na praça de alimentação, a gente tem esses báfomos pretos, temos as nuvens em branco, que já dá para sentir uma grande melhora, né? A acústica é a volumetria, então, assim, aqui tem um espaço muito maior, né? Mas dentro deste espaço aqui, a gente já nota nítida uma melhora. E dentro do grupo, a gente tem outras soluções, porque a gente não fala só em reverberação dentro dos produtos. A gente tem vários tipos de ruído. Então, dentro do grupo, a gente tem a questão de isolamento, com a questão do drywall, né? Nós temos vidros também, da Sebrae. A gente tem solução para acústica complementar, né? Não só do ponto de vista de reverberação, que é especificamente a fábrica da Ecofon dentro da Saint-Gobain, né? Aí aqui, assim, eu queria só falar um pouquinho que todos os produtos, eles atendem norma de incêndio, que é uma coisa extremamente importante em relação à propagação de chama, a parte de intensidade ótica de fumaça e gotejamento. Pode falar. Principalmente nessas áreas públicas, né? A gente sempre uma dificuldade na especificação de materiais. Sim. Quando se fala dessas áreas onde os níveis de proteção, incêndio e de segurança são altos, né? E é extremamente importante porque as pessoas perguntam muito, mas esse material pega fogo, tá? Então a gente tem que avaliar todas as informações, nós temos todos os laudos, todos os materiais que nós trabalhamos, realmente é tudo comprovável em relação a esses 3 requisitos aí. Uma outra coisa bacana que a gente vem fazendo nesses trabalhos, eu acho que a acústica evoluiu muitos materiais e as soluções técnicas, e é sobre a integração entre arquitetura e desempenho acústico, né? Sim. Eu acho que cada vez mais esse trabalho junto com a indústria e junto com os fabricantes em desenvolver produtos especiais
e integrar isso na arquitetura, né? Hoje a acústica é um elemento decorativo também. Né? A gente usa isso como elemento de composição dentro dos projetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso, como que vocês veem essa ideia de fazer com que a arquitetura, os elementos acústicos sejam só funcionais. Né? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem aí índices de absorção, com normas, etc., mas a gente tem muitos produtos para, dependendo da linguagem arquitetônica, da estética do projeto, para atendê-los, né, nos projetos, e de acordo com budgets também diferentes, né? Eu trouxe algumas fotos aqui na apresentação, mas assim, tem até algumas estatísticas, né, que a gente tem algumas pesquisas desenvolvidas que, grosso modo falando, a gente não fala só de poder conversar. A gente fala, por exemplo, numa praça de alimentação, como aqui, que você falou de percepção, a percepção do gosto da comida muda, o valor do ticket médio muda, então, quer dizer, você só tem benefícios, né? E até em relação a quem trabalha dentro do próprio shopping center, né? Se você tiver um lugar muito idoso, você tem normas aí em relação à saúde, né? No meio ambiente. Aqui, Fábio, eu não sei se você acha interessante, não é um shopping center, eu até tentei fazer uma simulação ontem, que como o espaço aqui é muito aberto, a acústica é volumetria, mas eu vou tentar passar um ambiente que é um paralelo realmente, que é uma sala de aula, mas vê a importância, a diferença do tratamento acústico. Bom, aqui eu tenho alguns espaços aí, então assim, a gente tem, conforme eu falei, né, atingindo todos os budgets, níveis de necessidade, nível de inspeção, o som precisa ser modular, não precisa, nós vamos tratar as paredes, né, então nós temos desde soluções mais simples e com cores, nós podemos personalizar, inclusive forros modulares, né, também. Então, a gente tem diversos tipos de ambientes aí aplicados com formas. Eu quero fazer nuvem, eu quero um forro convencional. Aqui, esse forro também é muito bacana, porque é um forro que ele é monolítico e pode fazer curvas também, né, texturizado. Então, a gente tem diversos tipos de aplicação. É possível a gente printar imagens também, né, para você dar uma sensação diferente. Aqui a gente tem forros de gesso, forro para cozinha, né? Esse forro de gesso perfurado, que é muito utilizado na área de praças de alimentação, ele tem uma característica interessante na formulação, que ele remove o formaldeído do ambiente, trata e devolve para o ar uma qualidade melhor. Então, quer dizer, ele agrega mais uma propriedade. Né? Então, eles têm diversos tipos de ambiente com esse tipo de forro pintado. Temos forros personalizados, né? Que no caso é essa solução que você falando de estética, né? Que nós utilizamos aqui, que é a linha Biotech, né? Então você consegue ter placas, bafos, que são os bafos, as nuvens, agregando luminotécnica, que é super importante também para a parte do projeto, e biofilia, né? Aqui nós temos uma máquina, falando em personalização, em projeto estético, a gente tem uma máquina 3D, onde você consegue criar formatos, formas. Então, tudo isso a gente fez um formato específico, de acordo com o que o cliente queria, né? Que era um café, por exemplo, queria uma nuvem em formato de café, né? Então, você tem muitas opções. Aqui eu queria até mostrar, esse aqui é um projeto de vocês, inclusive no Centro Braslândia, né? Que é madeira, né? Nós temos o efeito da madeira com a questão agregada acústica também. Eu acho que é muito abrangente, né? Muito rico. Hoje a capacidade estética desses materiais, né? Não é mais funcionalidade, né? Centrada na estética. Eu acho que é importante e é legal falar sobre essa relação entre conforto e permanência, né? De que a gente estava falando hoje, né, de permanência, a gente está falando aqui desse espaço de estar. Sim. E a acústica é muito importante para isso, né? Com certeza. É aquela qualidade, né, Mônica, que você está no espaço, sabe que ele tem qualidade, mas você não sabe exatamente por quê. Exatamente. E a acústica é essa qualidade invisível, né? A gente fala, né, que na verdade a acústica, para quem não sabe, ela é o segundo maior problema ambiental, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ela vem atrás somente do ar. Ela ultrapassou em termos de problema na frente da água, porque a água hoje a gente tem políticas de tratamento, né?
Então, assim, essa questão da permanência para o shopping center ela é fundamental, porque ninguém suporta ficar em um lugar barulhento. E às vezes a gente fala que, apesar de ser ruído, ele é um problema invisível, né? Que você fica incomodado, você se sente mal. E essa questão do ruído também é muito importante, que a sensibilidade de cada pessoa, ela oscila. Então, tem pessoas que desmaiam, passam mal em ambientes ruidosos, depende muito da sensibilidade de cada organismo, né? Então, às vezes, sem perceber, a gente fica num ambiente e fala, eu vou embora daqui que eu não estou me sentindo bem. Você não sabe por quê, mas Exatamente. te faz mal, né? E, em contrapartida, quando você tem um ambiente agradável, é uma diferença muito nítida, é muito nítido. Você acaba ficando, você faz outras coisas, você conversa melhor, você se sente melhor. É um lugar que você quer ficar, né? Não, sem dúvida. Bem, para a gente fechar, eu acho que aqui a ideia é sempre falar de tendência e de futuro. Eu queria saber, na sua opinião, o que você, nesses ambientes, nesse ambiente de convivência, em relação à acústica, o que você acha que são as tendências do futuro e o que vocês estão olhando, né? O que vocês estão olhando para melhorar isso e avançar junto com esses produtos, tecnologias? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que enquanto tendência, cada vez mais a ideia é você fazer produtos personalizados, projetos personalizados, né? Então, hoje a gente desenvolve muita coisa de acordo citado para aquele projeto, em como ele foi pensado, né? Então, desenvolver um sistema de instalação novo, desenvolver um produto novo, um formato novo, agregar matérias-primas novas, e eu acho que uma coisa que já faz parte do DNA da Saint-Gobain é a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, todos os nossos materiais têm EPDs, tem uma série de coisas, acho que isso já faz parte do DNA, mas acho que como tendência cada vez mais, quer dizer, a ideia é a gente não emitir gás carbônico até 2030, tem um compromisso muito forte, então, assim, você agregar essas questões ambientais a ideias novas, a personalizar projetos com uma propriedade acústica. Então, a gente tem produtos, por exemplo, que são aplicados e que, às vezes, o arquiteto não quer que se veja, ele quer que valorize a arquitetura e que aquela acústica exista sem poder perceber o produto. Ou então, o produto vai ser uma coisa visível, ele vai ser uma coisa desenhada especialmente para isso. E como tendência, a gente tem toda aquela questão dos serviços, né? Então, a gente faz um trabalho muito direcionado junto com os arquitetos, com os shopping centers e agregando a parte de serviços de instalação e mão de obra, né? Eu acho que essa ideia da personalização, né, tá em tudo, né? Cada vez mais personalizado e desenhado para um fim específico, né? Com certeza. Eu acho também. Eu acho que, bem, e no final o que a gente traz e o que a gente conclui é que esses ambientes memoráveis vão além da estética, né? Vão na sensação que você leva, né? É uma experiência, né? Acho que essa experiência é experiência. Eu acho que a parte acústica ela pode melhorar, né? Ela pode piorar muito. Ela pode melhorar muito essa experiência. Muito. A gente tem casos aí de clientes, por exemplo, como a parte acústica, muitas vezes o nosso produto está muito na fase de acabamento, o budget está um pouco estreito. Não, eu não vou colocar, eu vou tirar, mas a gente teve casos de restaurantes que na primeira semana ele não dá para ficar sem acústica, né? Então, assim, a gente tem cases bem interessantes de que foi abortada a acústica no momento, mas que realmente deu para ver que não dá para ficar sem. Não, acho que todo mundo já percebeu a importância disso, né? Sim. Muito bom, Mônica. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado por fazer parte desse projeto e dessa experiência tão bacana que nós estamos vivendo aqui. Mais uma vez, mais um ano. Obrigado a você, a Saint-Gobain. Obrigada, obrigado a todos pela atenção e trazer um conteúdo relevante para a gente discutir aqui, falar um pouco de arquitetura, tendências. É sempre bom recebê-los. Obrigado. Saint-Gobain que agradece. Obrigada. Obrigado, Luiz.